Cruzeiro 3, Corinthians 0, um atropelo. O Corinthians foi atropelado no Mineirão. Impressionante, né? A diferença entre os dois times. O Cruzeiro organizado, com solidez defensiva, com passes rápidos, transição rápida, muitas jogadas ali costuradas envolvendo a defesa do Corinthians. Um outro time totalmente desorganizado. O Corinthians é um catado em campo. O Corinthians é um time que realmente não tem padrão de jogo. Tudo que tinha ali naquela reta final do ano passado, em alguns momentos no primeiro semestre com o Ramon Dias, foi perdido com o Dorival Júnior. Essa dobra de laterais esquerdos, hoje com o Hugo, cara, a gente tá quase em dezembro de 2025, a gente tem que ver o Hugo jogando com a camisa do Corinthians, um jogador que não é jogador de primeira divisão. Terrível, né? Terrível, um jogo daqueles. E quem é corintiano hoje, que tem acompanhado essa temporada, eu não vou nem me estender os últimos anos, mas essa temporada, já sabia que essa reta final de Campeonato Brasileiro seria uma tortura, né? Corinthians venceu o São Paulo aí na quinta-feira, não jogou bem, né? Qual foi a última vez que o Corinthians jogou bem? Me ajuda aí a lembrar, porque eu não lembro. Qual foi a última vez que o Corinthians jogou bem? Porra, olha que jogo. Acho que foi na Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Corinthians não consegue jogar bem, o Corinthians não consegue criar jogadas, os valores individuais que o Corinthians tinha caíram muito de produção. Hoje, quando a gente vê alguma coisa boa, a maior parte do tempo vem de jogadores da base, né? O Dieguinho aí que entrou, o André também, um volante interessante, mas o resto do time tá difícil. A zaga, mais uma vez, hoje muito, muito insegura, né? Os gols do Cruzeiro aí passando por baixo do Tchoca, passando por baixo do Gustavo Henrique, enfim, eu não vou ficar apontando muitos nomes, porque ninguém jogou bem, o Corinthians foi um desastre individual e coletivo, né? Realmente uma partida lamentável, uma partida aí que deixa uma pulga enorme atrás da nossa orelha aí, lembrando que o Cruzeiro é o nosso adversário, né? O Corinthians está nessa espera aí pelas semifinais da Copa do Brasil e o adversário é o Cruzeiro, então fica uma impressão muito ruim, né? Uma perspectiva meio pessimista. É óbvio que eu já falei várias vezes, o Corinthians, se tiver todos os jogadores à disposição, todos os jogadores, o elenco todo à disposição, para montar um 11 com seus melhores jogadores, e esses caras tiverem a fim de correr, o Corinthians é competitivo. Pode competir. O Cruzeiro, mesmo assim, ainda é um time melhor. O Cruzeiro tem mais opções de banco, tem jogadores melhores, alguns jogadores em muito boa fase. O Matheus Pereira está numa fase muito melhor que a do Rodrigo Garro. O Caio Jorge está numa fase muito melhor que a do Yuri Alberto, né? Hoje a gente não teve o Memphis Depay, também sentiu ali, um não sei o que no osso, é um negócio meio. A gente não gosta muito de viajar, né? Eu não acho que Memphis Depay tem a vida muito longa no Corinthians, não. Acho que talvez termine essa temporada, ele acabe indo embora, né? Um jogador caríssimo, o Corinthians vai ter que se reorganizar aí em termos de folha salarial, mas enfim, o Corinthians é isso, quando tem todos os jogadores à disposição, pode ser montado um time interessante, pode ser montado um time para competir, mas às vezes tem jogadores, o elenco é tão desnivelado e com tantos buracos que às vezes você colocar um jogador ou dois comprometem toda a atuação, né? E eu falei do Hugo, eu tenho que repetir, assim, né? O Hugo e Angeleri ali, dobra de laterais, é um negócio. Quer dizer, o Angeleri e o Matheus Bidu, beleza, vai. Um cara defende um pouco mais, faz ali um terceiro zagueiro, e o Bidu é um jogador com uma certa qualidade aí ofensiva. Pode até funcionar, funcionou algumas vezes e tal, entre aspas aí, mas o Hugo não é jogador de primeira divisão, e eu tô sendo legal com esse comentário. Tô sendo legal, porque para muita gente, e eu não tiro a razão, não é jogador profissional. Jogador realmente. Qual foi a boa atuação do Hugo? Lamentável. É erro de passe de 2 metros. Assim, é um negócio terrível. Assim, o Dorival Júnior é isso, cara. É pedir o boné. Tem gente defendendo a saída dele já para vir alguém e de repente treinar o time aí para semifinais da Copa do Brasil. É meio complicado, né, até por uma questão financeira quais são os nomes no mercado para você trazer, o cara conhecer o elenco. Eu acho que a gente
Não sei, cara. Não me xinguem aí, mas talvez o mais prudente seja ir de Dorival até o final dessa temporada e aconteça o que acontecer, a gente precisa de um outro treinador na próxima temporada e uma limpeza no elenco, claramente. Agora esquece, cara. Mais 3 jogos aí que vão ser uma tortura pra gente. Preciso falar do José Martinez, né, que é um jogador irresponsável, desleal, uma vergonha o que ele fez. Essa expulsão dele. Ele entrou com 20 minutos aí no segundo tempo só para ser expulso. Num lance. E ele faz toda hora. É uma cabeçada, um empurrão. Tem gente que. Não, é um jogador, tem raça. Não é. Raça é o cara jogar, ir lá e batalhar pela bola e lutar no campo. Outra coisa é o cara ser desleal, o cara ser agressivo em momentos completamente desnecessários. Sabe? É um jogador que tá sempre lesionado, limitadíssimo, né? Um jogador meia-boca. Meia boca, não é um jogador do nível do Corinthians, jogava aqui na Filadélfia, não é um jogador pro nível do Corinthians, mas jogador meia boca, que vive lesionado, quando tá em campo faz essas cagadas, não é a primeira vez, nem vai ser a última, infelizmente. É um jogador, o que ele fez hoje, essa cotovelada aí, sério, não, é inexplicável, uma vergonha, vagabundo. É outro jogador aí que, para mim, não precisa ficar no Corinthians, tem muito jogador aí que não tem condição nenhuma de jogar com a camisa do Corinthians, né? Um jogo aí nas estatísticas aqui, o, o Cruzeiro amassou o Corinthians, né? Realmente, 17 chutes contra 4. O Felipe Longo, que também não foi bem, né? Esse terceiro gol aí, achei que foi meio esquisito o pulo dele ali. Enfim, realmente o Corinthians foi engolido pelo Cruzeiro. Fica essa impressão horrorosa aí pensando nas semifinais da Copa do Brasil, né? Qual Corinthians a gente vai ver, né? Qual Corinthians a gente vai ver? O Cruzeiro é um clube aí, querendo ou não, matematicamente ainda está na luta pelo título brasileiro, né? Quase até o fim do campeonato, 6 pontos atrás do Flamengo agora. Enfim, o Corinthians tá aí, né? Nesse limbo agora, 45 pontos, tá ali em décimo, né? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos ali, tá com 44. Foda, um campeonato brasileiro, como eu disse, né, não foi como 23 e 24, que o Corinthians efetivamente lutou para não ser rebaixado, mas um campeonato brasileiro decepcionante, né, muito aquém do valor desse elenco e principalmente do tamanho do Corinthians. O Corinthians, que é uma bagunça fora de campo, é muito difícil a gente ver estabilidade. Né, o Corinthians teve momentos, aí tem jogadores interessantes, teve momentos bons ali com o Ramon Dias, com o Dorival, realmente, o grande momento dele foram na Copa do Brasil, principalmente as oitavas de final ali, quando a gente eliminou o Palmeiras, mas não tem consistência, né? Não tem regularidade, o Corinthians não consegue jogar bem, como eu disse, difícil até lembrar o último jogo que o Corinthians jogou bem, várias vitórias aí, essas poucas vitórias do Corinthians no campeonato aí, muitas foram vitórias aí que o Corinthians não jogou bem, né? Lembra daquele jogo contra o Fluminense, o Corinthians foi amassado e achou um gol ali e ganhou de 1-0, e outras vitórias também que o Corinthians de verdade não merecia. O Corinthians tem mais pontos no campeonato aí do que jogou para ter. Essa é uma verdade, é duro falar, mas é verdade. Né? O próximo jogo do Corinthians é no dia 30, né? Dia 30 contra o Botafogo. Rodada 36, aí faltam 3 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. E vamos ver, né? Vamos ver aí o Corinthians meio que não, lutando por nada, né? Até depois da vitória do São Paulo no meu último vídeo, eu falei, porra, agora o Corinthians tá na briga aí, pelo menos para tentar beliscar essa oitava vaga aí. A gente vai ter um G8 no campeonato, pode até ser um G9, né? Já que o Cruzeiro e o Fluminense, que já estão garantidos ali entre os 7, praticamente, já estão garantidos, né? Entre os 7, estão disputando a Copa do Brasil. Então, claro, a gente quer ver o Corinthians campeão, mas se Cruzeiro ou Fluminense vencem a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, além da vaga do campeão da Libertadores, a vaga do campeão da Copa do Brasil. E aí teria um G9, o Corinthians nesse momento tá na 10ª posição, mas está empatado com o Bragantino com 45 pontos. O Corinthians conseguiria beliscar uma vaga na pré-Libertadores, que é importante, né? A gente sabe que pré-Libertadores também, sempre um drama, mas Corinthians, para as finanças do Corinthians é muito importante. Seria muito importante participar
da Copa Libertadores da América. E é isso, tem muito o que falar não, é um jogo lamentável para destruir o final de domingo do corintiano, apesar da a gente ter acompanhado esse time aí nos últimos anos, infelizmente é mais ou menos isso, né? Muita irregularidade, muita oscilação de desempenho, de resultados. O time nunca passa confiança para a gente e o corintiano vai ficando meio anestesiado. Isso é uma coisa perigosa. Isso é uma coisa ruim, sabe? Quando o torcedor começa a se acostumar com esse tipo de resultado, sabe? Isso eu cresci vendo um Corinthians e que a gente não admitia essas coisas, né? A gente não admitia esse tipo de comportamento preguiçoso de jogador, né? São outros tempos, eu sei, mas realmente é bem lamentável de acompanhar e até o comportamento, né? De uma parte da torcida aí, principalmente os mais novos, que acabam aceitando algumas coisas aí que eu acho que não deveriam ser aceitas. Enfim, vamos ver aí, vamos acompanhar como é que o Corinthians vai se comportar nessa reta final de Brasileirão. Se vai ser essa preguiça, se vão decidir correr nos jogos em casa. Dorival, acho que errou na estratégia. Ele errou um monte de coisa, obviamente, mas hoje talvez nem fosse jogo para levar o Garro, para botar o André Carrijo em campo, sabe? Já que tinha Hugo ali, tinha que colocasse mais moleques ali, dane-se, entendeu? Talvez uma derrota, mesmo que fosse uma grande goleada com um monte de moleque, com um time alternativo, não criasse essa sensação de desconfiança visando o confronto na Copa do Brasil. Fica uma sensação esquisita, né? Qual Corinthians a gente vai ver para enfrentar o Cruzeiro nas duas partidas decisivas da Copa do Brasil? Enfim, vamos seguindo e tamo junto. Vai, Corinthians!